Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia, meu nome é Cláudio, estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Eu gostaria nesta manhã falar sobre a palavra conselho. O que é o conselho? Conselho, irmãos, é algo que Deus usa muito para orientar a pessoa para que ela não venha, como diz outro, quebrar a cara, para que ela não venha sofrer consequências dos seus erros, Existem conselhos bons, existem conselhos maus, Sara, uma vez, por exemplo, viu que ela estava muito velha e não conseguia dar filho a Abraão, deu um conselheiro para deitar com Agar, a egípcia, sua serva, para que viesse dar filhos. E Abraão foi cair no conselho dela, os irmãos conhecem a história, Aí passou grande luta depois, As duas começaram a discutir, brigar, aí teve que mandar Agar para fora de casa, E com certeza Abraão se arrependeu daquele conselho errado de Sara, Mas existe também conselhos bons, Por exemplo, Sansão, quando o pai dele virou para ele e falou assim: Sansão, arruma uma pessoa para você casar do nosso povo, não arruma filisteia, não, do povo inimigo, não, porque senão você vai arrumar confusão, vai arrumar problema. E na verdade, quando ele deu esse conselho, Sansão já tinha arrumado uma mulher filisteia, Aí diz a Bíblia que, em vez dele obedecer o pai dele, ele virou e falou assim: pai, eu quero ela, eu vou casar com ela, porque ela é agradável aos meus olhos, Ele não analisou se poderia dar certo, se poderia dar errado, ele não analisou as consequências, não. Ele quis logo satisfazer o seu desejo, o seu ego, E com certeza, ele sofreu muito, ele quebrou a cara, Sansão, Irmãos, e diz a palavra de Deus em Provérbios 20:19, que fala desse jeito: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábios. Tá vendo? Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Quando é um conselho benéfico, irmãos, a gente não pode endurecer o coração para que tal conselho, não, porque certamente nós vamos se decepcionar. Foi o caso que eu acabei de falar do Sansão, não ouviu o conselho do pai e se lascou, E no dia de hoje não é diferente, Quantas pessoas metem os pés pelas mãos, quantas pessoas ouve mais as pessoas de fora do que um cristão, servo de Deus, fiel, Uma pessoa que realmente te quer bem, uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus. Aí que acontece? Então a pessoa não ouve, e muitas das vezes a pessoa ainda vai, dá aquela desculpa: você está me dando tal conselho porque você não quer me ver feliz, você não quer me ver eu bem sucedido. Só que é o seguinte: como nós vamos descobrir quando o conselho é bom ou quando o conselho é mau? Quando a pessoa quer o bem da gente ou quando o conselho é mau e a pessoa, no caso, dá conselho errado só para a gente se estrepar na vida? Quando é que a gente pode ter esse discernimento? Irmãos, quando o conselho é mau, claro, não vou generalizar, não. Existem conselhos errados de irmãos dentro da igreja, com certeza. Mas existe muito mais conselhos errados de pessoas lá fora que não têm compromisso nenhum com Deus, que não servem a Cristo, que vivem uma vida pecando, desobediente a Deus, desobediência, e vem te dar conselhos, Ela poderia se converter, ela poderia ir para a igreja, e ela não vai, E ela não serve a Cristo, e ainda vai te dar conselhos bons, Então o que acontece? Quando é uma pessoa, seja da igreja, ou seja fora da igreja, ela te dá um conselho, mas analisa a vida dela. A vida dela é ter uma boa família, ela é muito bem sucedida no trabalho, as pessoas falam bem dela no trabalho, falam bem dela com a família dela, ela é uma pessoa espiritual, que o pastor, as pessoas lá da igreja, tudo fala bem dela.
Quando é uma pessoa do bem, com certeza ela vai dar conselhos bons. Agora, quando é uma pessoa que está com a vida toda arrebentada, está com o casamento arrebentado, está com os filhos, está com os filhos todos assim no mundo, com aquela vida toda arruinada, né? Quando é aquela pessoa que, por aventura, ela não para no serviço nenhum, quando é aquela pessoa que, por exemplo, vive com a vida errada, né? Sentimentalmente, espiritualmente, ela não tem nenhum compromisso com Deus, ela fala seus palavrão, ela briga, quando é uma pessoa desestruturada, não tem estrutura nenhuma, aí o que acontece? Dificilmente ela vai ter um conselho bom para você. Uma pessoa estruturada psicologicamente, espiritualmente, mentalmente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela com certeza vai ter conselhos bons, né, para te dar. E eu quero bater um pouco agora na tecla, na área evangélica, na área cristã. Às vezes a pessoa fala assim: ah, fulano não quer o meu bem, fulano me dá esse conselho, mas não quer o meu bem. Muitas das vezes quer o bem sim, de repente é pessoa de Deus, mas é a pessoa que está recebendo o conselho, de repente é ela que não está com a vida na presença de Deus, ela não está com a vida no altar. Então ela pensa que o conselho dos outros, que é para o bem dela, está servindo para prejudicar ela, né? Eu até citei alguns exemplos aqui. Exemplo, uma pessoa que de repente está até desempregada. Irmãos, nesse final dos tempos, a gente tem que buscar a Deus para valer. Então, uma pessoa que está desempregada, ou então ela quer trocar de emprego, só que ela vai pegar um serviço que atrapalha dela de ir na igreja, né? Que ela não tem tempo para Deus. Então aí a outra, aí de repente ganha até mais, mas vai atrapalhar a comunhão dela com Deus. Aí a outra chega, né? Falou: seu fulano, não troca de serviço não, esse serviço que você tá ganha pouco, mas pelo menos você tá na igreja, você tá tendo uma comunhão com Deus, beleza. Aí o que acontece? Aí ela vai vir: ah, mas é porque você não quer que eu ganhe bem, é porque você está com inveja porque eu estou com um emprego melhor do que o seu. Mas não, é porque vai atrapalhar ela vai desviar por esse emprego, ela vai abandonar os caminhos do Senhor, exatamente porque o emprego vai atrapalhar o tempo dela servir a Deus. Então a pessoa dá esse conselho para o bem, só que ela pensa que a pessoa quer o mal dela. Aí quando ela desobedece e acaba pegando um emprego assim mesmo, aí passa 2, 3, 4 meses, ela está lá na sarjeta, né? Ela está lá no mundo, ela está fazendo coisas mal aos olhos do Senhor, ela está passando grandes lutas, e ela mesmo vai chegar a um consenso que ela tinha que ter escutado aquele conselho. Um outro, irmão, seria um casamento, né? Às vezes a pessoa chega nela e fala assim: fulano, eu estava orando por você e Deus me revelou que essa pessoa não é de Deus. Tá certo que na área sentimental é bom a própria pessoa, Deus falar com a própria pessoa na área sentimental. Não é legal você ficar escutando profecias mesmo de um e de outro, quem quer ser o escolhido, não. Mas de repente a gente está tão cego com a pessoa que a gente está namorando ou vai casar, e aí o que acontece? Aí Deus é obrigado a usar uma pessoa de fora para falar: ó, sai fora desse relacionamento, porque não é de Deus, senão você vai quebrar a cara. Aí lá vem a pessoa achando que que está querendo atrapalhar ela. Ah, porque você não quer ser feliz? É porque você está acostumado de ver eu sozinha, né? Agora eu arrumei essa pessoa, você está me atrapalhando. Mas não é atrapalhando, está querendo te dar um conselho bom para você não quebrar a cara, né? Olha para você ver, ouve o conselho e recebe a correção, né? Porque você está errado, para que no fim você seja uma pessoa sábia. Então o livro de Provérbios é um livro, irmão, cheio de conselhos. Eu aconselho mesmo você, lá vai eu falar sobre o conselho, eu aconselho mesmo você ler o livro de Provérbios, é um livro tudo sobre conselhos. E hoje o coração do ser humano tem endurecido muito para os conselhos da Bíblia, para os conselhos de Provérbios, igual está escrito, né? Aí que acontece? Então aí a pessoa acaba sofrendo, né? Irmãos, ouve o conselho do sábio e seja sábio, diz a palavra de Deus,
Outra coisa lá, por exemplo, coloquei um negócio. Você está lá no seu serviço em paz, aí você conhece alguém e resolve abrir um negócio. Vamos abrir um negócio de 66, né? De sócio, né? Aí de repente Deus vai e levanta uma pessoa para falar só, essa pessoa eu conheço ela é meio trambiqueira, ela é meio desonesta, não abre o conselho com ele ou com ela não, porque senão pode dar errado, né? Igual eu te falei, como que você vai saber se a pessoa está te dando conselho certo ou errado? Se a pessoa estiver com a vida toda errada na presença de Deus, ela pode estar te dando um conselho para você não prosperar, ela pode estar te dando um conselho para você não crescer na vida, ela pode estar te dando um conselho para você ficar estagnado, né? Mas se aquela pessoa que te dá um conselho, você vê que ela tem uma vida estruturada em várias áreas da vida dela, tem uma vida super sólida, firme com Cristo, vitoriosa, e é uma mulher, um homem de Deus, né? Eu, por exemplo, eu sei os meus amigos cristãos que me dão um conselho bom e aquele que me dão um conselho errado, né? Exatamente, eu avalio a vida espiritual de cada um para eu escutar os conselhos deles, né? Então o que acontece? Então aí quando a pessoa vira e fala, você não quer que eu abra um negócio com esse camarada, é porque eu vou expandir, eu vou estourar a boca do balão, vou ganhar muito dinheiro, e você tá com inveja. Aí depois a pessoa vai lá e começa a fazer aquela sociedade com aquela outra pessoa e acaba a empresa falindo, dando tudo errado, ela dando dor de cabeça. Depois ela fala assim, não, eu podia ter ficado naquele emprego, eu podia ter escutado o conselho de fulano de tal, ciclano, eu não estaria passando por isso aqui. Então, o conselho, irmãos, é uma palavra, o conselho é algo de Deus para evitar da gente cair no buraco. O conselho é algo vindo de Deus para evitar da gente tropeçar, para evitar da gente sofrer. E Deus, ele é tão sábio, Deus é tão maravilhoso, que antes de você cair no buraco, antes de você se estrepar, né, quebrar a cara, ele primeiro te avisa, né? Uma vez eu tomei um prejuízo muito grande, mas muito grande mesmo. Aí eu virei, ó, pra você ver, eu errei, né? Então, bem feito para mim. Eu pensei que eu ia fazer um negócio muito bom e comentei só com uma pessoa só. Aí aquela pessoa foi contra aquilo que eu estava querendo. Só que a minha vontade era tão grande de fazer tal coisa que eu não escutei ela. Aí eu pensei assim, ó, não vou falar para mais ninguém, para ninguém não me dar conselho contra a minha vontade. E fiquei calado. Mas aquela pessoa tinha falado para eu tomar cuidado, né? Mas a minha vontade era grande, né? De querer fazer tal coisa. Aí eu tive um sonho ainda. Eu sonhei que eu estava andando no lugar tudo escuro e que eu ficava colocando a mão assim para tentar apalpar a parede. Falei assim, eu estou andando num lugar muito escuro, eu vou acabar caindo. Eu ficava palpando a mão assim para ver se achava alguma parede para estar caminhando. Quando eu acordei, eu senti que aquilo que eu estava querendo fazer era algo que iria dar errado. Eu não estava em paz para fazer tal coisa. A bênção de Deus enriquece e com ela não acrescenta dores. Então o que acontece? Aí eu fui e Deus ainda me alertou nesse sonho. Só que quando eu acordei, em vez de eu anular aquilo que eu queria fazer, eu prossegui em frente. Moral da história, quebrei a cara. Não escutei o conselho nem da amiga e nem do próprio Deus se revelando em sonho. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Muitas das vezes a gente quer fazer algo e a gente não aceita a opinião de ninguém, porque a opinião muitas das vezes é contrária à nossa vontade e a gente quer ir até o fim. Irmãos, cuidado, porque senão podemos quebrar e muito a nossa cara. Vamos tomar cuidado, né? E vamos buscar conselho da parte do Senhor, vamos escutar pessoas sábias que querem o nosso bem, tá bom? Para que a gente não sofra as consequências depois, tá bom? Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábios. Provérbios 20, 19. Vamos estar atentos para que a gente não venha cair no buraco, tá bom? Satanás quer nos destruir, Satanás quer puxar o nosso rodo. E ele muitas das vezes percebe que o ser humano é muito
é muita sem noção do perigo, né? A gente quer fazer tudo que já vem no coração, aí que acontece. Então é fácil da gente cair na armadilha dele. Vamos buscar conselhos da Bíblia, da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Vamos buscar conselho da parte de pessoas espirituais. Eu amo buscar conselho de pessoas que vai no monte, de pessoas que consagram, né? Eu tenho uma irmã que eu busco conselho com ela. A irmã, ela jejua 2 dias direto, mas ela consagra com força. E ela tem uma vida com Deus, ela tem uma vida no altar. Então o que acontece? Eu procuro buscar muito conselho com pessoas espirituais. Para quê? Para que a gente não venha quebrar a cara. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.